Olá e bem-vindos a esta palestra online. Sou Uwe Starosek, professor de Engenharia Estrutural na Universidade Técnica de Hamburgo e autor do livro Progressive Collapse of Structures. Eu gostaria de compartilhar com vocês esta palestra sobre o colapso progressivo de estruturas, ou seja, o que significa este termo, por que e como tal colapso pode ocorrer e, o mais importante, como podemos preveni-lo. Comecemos. Esta imagem mostra um primeiro exemplo. Neste incidente, na Alemanha, em 2005, 82 torres de linhas de transmissão desabaram. O colapso da primeira torre foi devido a uma carga excessiva de neve. O colapso se espalhou pelas outras torres porque elas estavam conectadas pelas linhas de transmissão. O meu envolvimento com este tópico começou com o projeto desta obra na década de 1990. Trata-se de uma ponte muito extensa, quase 13 quilômetros de comprimento e com muitos vãos repetitivos. Então surgiu a dúvida: o que acontece se um destes vãos desabar, seja pela causa que for? Haverá uma falha local ou vai se iniciar um desabamento que se estende por toda a obra? Investigamos esta questão na época e chegamos a certas conclusões e também modificações de projeto para evitar um colapso progressivo que vou expor no decorrer desta apresentação. Vamos nos aproximar do assunto sistematicamente e primeiro esclarecer o significado das palavras-chave do tema. O que é um colapso progressivo e, outro termo importante neste contexto, o que é um colapso desproporcional. As torres do World Trade Center em Nova York desmoronaram após os impactos de 2 aviões. Uma causa muito violenta. Mesmo assim, o efeito do desmoronamento pode ser considerado desproporcional se compararmos a massa de um avião, umas centenas de toneladas, com a massa de uma torre, umas centenas de milhares de toneladas. Outro exemplo é a ponte de Haeju em Seul, a capital da Coreia do Sul. Esta ponte desabou durante sua construção em 1992. O colapso começou no vão principal, que era sustentado por um pilar auxiliar. A causa deste dano inicial não foi esclarecida, mas pode ter sido um recalque repentino deste pilar auxiliar. Em todo caso, o dano não ficou limitado a esta parte da obra, mas propagou-se por todos os outros vãos, de forma que 800 metros de ponte foram perdidos. É interessante, aliás, que os cabos de proteção não se romperam neste incidente. Isto indica que a continuidade do sistema estrutural provida por estes cabos contribuiu para a progressão da falha. Podemos concluir que um colapso desproporcional é caracterizado por uma desproporção entre causa e efeito, ou seja, entre um evento desencadeador e um consequente colapso generalizado. Além disso, o evento causador pode ser uma ação local ou uma falta de resistência local que ocorre com probabilidade baixa ou é completamente inesperada. Tal acontecimento é chamado de evento anormal. Um colapso progressivo, por outro lado, começa com a falha de um ou de alguns elementos estruturais e, em seguida, progride por sucessivos outros elementos. Na prática, os termos colapso desproporcional e colapso progressivo são usados quase como sinônimos. Fazemos isso porque um colapso progressivo, na maior parte das vezes, é desproporcional e vice-versa. No entanto, é possível distinguir. O significado de desproporcional deve ser quantificado de alguma maneira.
por exemplo, através de uma referência a objetivos de projeto, que foram definidos para um determinado projeto de construção ou em geral. Quer dizer que no âmbito dos objetivos de projeto e do projeto estrutural, o termo colapso desproporcional é mais adequado, enquanto que colapso progressivo é o termo mais apropriado quando se pensa no fenômeno físico, ou seja, nos mecanismos de colapso. Antes de tratar do projeto, eu gostaria de continuar com o segundo aspecto, Collapse Mechanisms. Então, quais são os mecanismos de colapso? Um colapso progressivo pode ocorrer de várias maneiras e vale a pena distingui-las. O colapso do tipo panqueca de um edifício, por exemplo, desenvolve-se bastante diferente de um colapso do tipo dominó, que pode ocorrer, por exemplo, numa ponte de cavalete. Há um vídeo interessantíssimo deste incidente na internet. Uma terceira categoria importante é o tipo zíper. Um colapso deste tipo pode-se observar no vídeo do colapso da ponte Tacoma no ano 1940. Neste caso, a ação dinâmica do vento levou a deformações excessivas do tabuleiro, que resultou na falha inicial de alguns pendurais verticais. Logo depois, o tabuleiro inteiro desprendeu-se do sistema de suspensão e caiu. Todos estes tipos de colapso são diferentes. Isto fica claro quando descrevemos os respectivos mecanismos de colapso. O colapso do tipo panqueca é um cenário importante para edifícios de média ou grande altura. Ele se inicia com a falha de elementos de suporte vertical. Em seguida, uma parte da estrutura começa a cair, o que significa que energia gravitacional é transformada em energia cinética. Quando esta parte colide com a parte da estrutura mais abaixo, surgem forças de impacto muito intensas, que causam a falha de outros elementos de suporte vertical e, da mesma maneira, a falha progride na direção vertical de cima para baixo. A característica principal deste mecanismo é a ocorrência de eventos de impacto. As forças de impacto formam a ação de propagação deste tipo de colapso. É possível extrair outras particularidades desta descrição. Por exemplo, o sistema estrutural é caracterizado por transferência em série das forças principais. O colapso do tipo zíper pode ser descrito de maneira semelhante através de etapas. Em comparação com o colapso tipo panqueca, porém, eventos de impacto não contribuem neste tipo de colapso. Em vez disso, a redistribuição de esforços torna-se a característica principal deste tipo. Os esforços dos elementos que falham são redistribuídos em caminhos alternativos no instante da estrutura. Isto, porém, leva a uma concentração de esforços em outros elementos, a falha deles e, da mesma maneira, há uma progressão de falha. Neste caso, o sistema estrutural é caracterizado por transferência paralela, em vez de serial, das forças principais. Existem outros tipos de colapso e um total de 6 já foram identificados e descritos até agora. Alguns deles compartilham a característica de impacto ou de redistribuição e podem ser agrupados em classes correspondentes. Penso que uma tipologia assim, baseada na descrição de mecanismos de colapso, desempenha um papel central no tratamento conceitual do colapso progressivo e de colapso desproporcional. Também é de valor prático. Por exemplo, permite distinguir as particularidades estruturais que promovem o colapso e, baseado nisso, concebir medidas de prevenção no projeto estrutural. Voltando então à questão do projeto, devemos nos perguntar como é possível que um colapso desproporcional possa ocorrer.
não pode ser descartado com a aplicação das normas técnicas que usamos no projeto? Para responder a essas perguntas, vamos examinar a base dos nossos métodos de projeto. Por um lado, eles são baseados em medições e observações, das quais as funções de densidade de probabilidade de ações e resistências são derivadas. Por outro lado, deve haver alguma forma de consenso social sobre a probabilidade admissível de uma falha. A partir destes dados de entrada, e usando a teoria da confiabilidade, os valores de projeto de ações e resistências e os respectivos fatores de segurança são obtidos. Bem, há 3 problemas com essa abordagem, que estão relacionados com os detalhes da análise de confiabilidade e com os 2 tipos de dados de entrada. Em primeiro lugar, a segurança estrutural é considerada somente a nível local e não, como deveria ser, a nível de sistema, ou seja, global. Segundo, eventos anormais, ou seja, eventos de probabilidade baixa ou imprevisíveis, são negligenciados. Terceiro, é difícil chegar a um consenso social sobre a admissibilidade de uma falha com consequências catastróficas. Desses 3 problemas, eu queria apenas discutir e só brevemente o primeiro. A probabilidade de um colapso pode ser calculada, em princípio, como o produto de 3 fatores. A probabilidade de ocorrência de um evento causador, a probabilidade de um dano inicial, dada a ocorrência de um evento causador, e a probabilidade de um colapso, dada a ocorrência de um dano inicial. Contudo, este último fator, na prática, não é considerado e também não é refletido pelos fatores de segurança das nossas normas de projeto. Para uma estrutura que reage sensivelmente a um dano inicial, quer dizer, onde este fator é grande, mas desconsiderado, isto significa que tal estrutura não mais tem a segurança necessária. A razão para esta omissão é de natureza prática. A segurança em nível de sistema depende da resposta estrutural a um dano inicial, como acabamos de ver. Esta resposta, porém, inclui tipos de interações incomuns, grandes deformações, a separação de partes da estrutura e o impacto delas em outras partes e outros efeitos que geralmente requerem uma análise dinâmica e não linear, que tende a tornar-se um problema intratável, particularmente no contexto da teoria da confiabilidade que, além de todas as outras dificuldades, exige uma abordagem estocástica. A próxima questão, então, é: como se pode prevenir um colapso desproporcional? Antes de responder a esta pergunta, queria introduzir 2 definições e, com isto, a distinção entre resistência ao colapso e robustez. Um requisito de projeto pode ser prevenir um colapso desproporcional. Segundo a definição de colapso desproporcional apresentada antes, este requisito será preenchido se a estrutura for insensível a eventos anormais. Uma estrutura que possui esta propriedade é a que chamamos de resistente ao colapso. Uma estratégia para obter resistência ao colapso e assim preencher o requisito de projeto é tornar a estrutura insensível a danos iniciais, porque, se for insensível a um dano inicial, também é insensível a eventos anormais. Uma estrutura com esta propriedade é a que chamamos de robusta. Estas definições se baseiam nos termos insensibilidade, eventos anormais e dano inicial. É preciso quantificar estes termos para que as definições sejam aplicáveis. Esta quantificação pode ser baseada nos objetivos de projeto,
que são estabelecidos no processo de tomada de decisão. Essas considerações levam a uma abordagem alternativa para obter resistência ao colapso, que não é mais baseada na teoria da confiabilidade, mas é um processo de tomada de decisão para estabelecer os requisitos e objetivos de projeto. Determinar os requisitos de projeto é basicamente a decisão se a estrutura deve ser resistente ao colapso ou não, já que a resistência ao colapso, como definida aqui, é uma exigência adicional que vem com um custo adicional que não é justificado para toda a obra. Essa decisão depende da relevância da obra quanto às consequências de um colapso e de sua exposição a eventos anormais. Se resistência ao colapso for requerida, os objetivos de projeto serão estabelecidos. Os objetivos mais importantes são os eventos anormais assumidos, o dano inicial assumido e a extensão de colapso aceitável. Os objetivos de projeto são critérios de desempenho que são estabelecidos, como já foi dito, em um processo de tomada de decisão. Este processo envolve as partes afetadas, reflete a opinião pública e, para estruturas maiores, é feito caso a caso. Uma vez que os objetivos de projeto são definidos, podemos aplicar os métodos de projeto. Existem duas estratégias básicas, cada uma ramificando-se em dois métodos diferentes. Primeiro, pode-se aumentar o esforço para prevenir um dano inicial dos elementos-chave da estrutura. Isso pode ser feito aumentando a resistência destes elementos, ou seja, dando-lhes resistência local específica, ou por medidas de proteção não estruturais, pelas quais a estrutura é protegida contra eventos anormais. Segundo, pode-se supor que um dano inicial ocorra e projetar o restante da estrutura para tal caso. Isto leva ao método dos caminhos alternativos e ao método de isolamento por segmentação. Note-se que ambas as estratégias levam à resistência ao colapso, mas que robustez é alcançada apenas pela segunda estratégia. Uma terceira possibilidade é aplicar regras de projeto prescritivas. Isto é chamado de projeto indireto, pois não depende de uma verificação dos objetivos de projeto e não requer uma análise estrutural. A aplicabilidade de regras prescritivas não se estende a obras maiores e, por isso, não vou discuti-las aqui. Por fim, existe uma variedade de procedimentos de verificação que podem ser exatos ou simplificados. Estas análises são realizadas de forma determinística e, portanto, são mais fáceis do que quando se utiliza a teoria da confiabilidade. Acredito que esta abordagem do problema permite equilibrar razoavelmente os requisitos econômicos e de segurança sem exigir um esforço computacional excessivo. Mais detalhes desta abordagem podem ser encontrados neste livro, que contém mais informações sobre todos os aspectos do colapso progressivo de estruturas. Vamos aos exemplos. Consideremos um edifício em que apenas as colunas principais se apoiam diretamente na fundação e as outras colunas da fachada são suportadas por uma viga de transferência horizontal. Cada coluna principal é um elemento-chave, visto que a sua falha levaria a um colapso generalizado. Se escolhermos a estratégia previna dano inicial, poderíamos reforçar as colunas ou protegê-las contra eventos anormais como impacto de veículos ou explosões. Se escolhermos a estratégia suponha dano inicial, os esforços da coluna que falha
poderiam ser redistribuídos em caminhos alternativos. Podemos assegurar este efeito modificando o sistema estrutural, por exemplo, estendendo todas as colunas para baixo até o nível da fundação, ou reforçando a viga de transferência para habilitá-la a redistribuir os esforços da coluna que falha às colunas vizinhas. O segundo método desta estratégia é isolamento por segmentação. Gostaria de ilustrar este método com o exemplo da minha vida profissional, com o qual voltamos ao início desta palestra. A ponte da Confederação é uma ponte contínua de concreto protegido, com um comprimento total de 12,9 km e 43 vãos principais de 250 metros. Um caso de dano inicial assumido no projeto foi o desabamento de qualquer um dos pilares desta ponte, representado pelo pilar B neste diagrama, que também indica a extensão do colapso aceitável. Esses objetivos do projeto foram acordados pelas partes envolvidas na obra. Infelizmente, caminhos alternativos não podiam ser criados neste caso, já que isto requereria o dimensionamento de um vão de concreto protegido com um comprimento duplo de 500 metros. O método escolhido, portanto, foi o isolamento por segmentação. No projeto preliminar, somente uma junta de expansão estava prevista a cada 2 vãos. Com base no estudo de colapso progressivo, isso foi modificado no projeto final. Foi inserida uma junta adicional também em cada 2 vãos. Com este sistema estrutural modificado, um trecho da ponte que começa a desabar pode se desligar com segurança desta junta, de maneira que o colapso para neste local e o restante da estrutura é salvo. As juntas, portanto, formam as fronteiras dos segmentos e são elementos que isolam o colapso. Esses elementos de isolação, neste caso, são elementos fracos. Em outros casos, os elementos de isolação podem ser elementos fortes em vez de fracos. Em outras palavras, os elementos de isolação devem ser capazes de suportar grandes deslocamentos ou grandes forças. Também se pode concluir, a partir deste exemplo, que uma redução de continuidade estrutural pode levar a um aumento de robustez, mesmo que isso, à primeira vista, possa parecer contraintuitivo. Ilustrei o método da segmentação através do exemplo de uma ponte. Porém, é um método universal que não se limita a pontes. Os seguintes exemplos mostram que é, em princípio, aplicável também a edifícios. O desabamento do edifício do Pentágono parou de um lado, numa junta de expansão e, portanto, em um elemento de isolação fraco, e, do outro lado, em uma parede maciça, um elemento de isolação forte. O desabamento de um terminal do aeroporto de Paris foi limitado, mesmo que não intencionalmente, por 2 elementos de isolação fracos. Um exemplo ainda mais dramático é o colapso parcial do edifício Murray na cidade de Oklahoma. Quando se acredita que continuidade estrutural é sempre benéfica para prevenir um colapso progressivo, deve-se notar que o colapso parou exatamente em uma descontinuidade da armadura de concreto na viga de transferência. Parece que essa descontinuidade, que não seria mais permitida pelas normas técnicas atuais, formou um elemento de isolação que parou o colapso neste ponto da estrutura. Agora, uma pergunta surge naturalmente. Qual dos métodos de projeto é preferível? Ao comparar o método dos caminhos alternativos ao método da segmentação, achamos que o primeiro é sensível ao tamanho do dano inicial, o que significa
que torna-se ineficaz para danos iniciais grandes, enquanto que o método da segmentação é insensível ao tamanho do dano inicial. No método da segmentação, por outro lado, a extensão do colapso corresponde ao tamanho de um segmento e, por isso, é relativamente grande. Portanto, o método dos caminhos alternativos é preferível para danos iniciais pequenos, enquanto que a segmentação é preferível para danos iniciais grandes. Agora, lembrem-se que o dano inicial assumido e a extensão do colapso aceitável são dois dos objetivos do projeto a serem estabelecidos de antemão. Isto significa que a escolha do método de projeto não só depende da estrutura, mas também dos objetivos de projeto. A exigência de evitar um colapso desproporcional só recentemente foi incorporada a algumas normas técnicas de uma maneira relativamente consistente e eficaz. Os exemplos mais proeminentes são os United Facilities Criteria para edifícios das Forças Armadas estadunidenses, as General Services Administration Guidelines para edifícios da Administração Federal estadunidense e uma seção do Aerocódigo 1, Ações em Estruturas. Uma deficiência de todos os regulamentos atuais é que caminhos alternativos são providenciados apenas para a falha assumida de colunas individuais, uma por uma, e não de grupos de colunas simultaneamente. Tal suposição parece bastante limitada, ou seja, os eventos anormais cobertos por ela são relativamente insignificantes. Isto é problemático para estruturas na categoria de maior risco, por exemplo, de serem alvo de um ataque premeditado. Conclui-se que esses regulamentos são aplicáveis apenas a edifícios de pequeno a médio porte e não a estruturas em geral. Isto me leva ao final da minha palestra e às conclusões. A descrição dos mecanismos de colapso ajuda a esclarecer relações conceituais e desenvolver medidas de prevenção. Resistência ao colapso pode ser obtida por meio de uma abordagem pragmática de aplicação ampla em que os objetivos de projeto são estabelecidos num processo de tomada de decisão. 4 métodos de projeto estão disponíveis. A sua utilidade depende da estrutura e dos objetivos de projeto. Entretanto, as normas técnicas atuais para evitar um colapso desproporcional são aplicáveis apenas a edifícios e apenas àqueles de pequeno a médio porte. Isso conclui minha apresentação. Espero que tenham gostado. Aqui estão meus endereços de e-mail. Vocês podem me deixar seus comentários ou dúvidas aqui e terei prazer em responder. Aqui eu realmente chego ao fim. Muito obrigado pela atenção.